Boa noite a todos. Eu peço a Deus Todo-Poderoso, ao Divino Espírito Santo de Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, para que ilumine a leitura de hoje e para que ilumine cada leitor que vier a ouvir essa leitura. Eu vou ler 1 Samuel, capítulo 2, o Cântico de Ana. Então orou Ana e disse: O meu coração exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na sua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altíssimas altivezas, nem saiam coisas árduas da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até a estéril teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Muito importante isso aqui, gente. Ana já falava. O Senhor Deus faz descer a sepultura e faz subir dela. É muito, muito importante. O Senhor empobrece e enriquece, embaixa e também exalta. Então, não adianta a gente querer ser aquilo que não estamos de acordo com Deus. Se Deus te deu riqueza, aproveite, agradeça. Se lhe deu pobreza, também. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Isso é de extrema importância, porque veja, aqui no versículo 6, 7 e 8, está dizendo claramente que Deus pode nos tirar do fundo do poço e pode colocar também. Os pés dos seus santos guardará, porém os ímpios ficarão mudos nas trevas, porque o homem não prevalecerá pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados desde os céus, trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei, e exaltará o poder do seu ungido. Então Eucana foi-se a Ramá, a sua casa, porém o menino ficou servindo ao Senhor perante o sacerdote Eli. Então Eucana e Ana voltaram para suas casas, e o filho deles, o filho de Ana, ficou servindo a Eli, para aprender a servir a Deus.
os crimes dos filhos de Eli. Eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, e não conheciam o Senhor, porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha um moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que se sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora a hás de dar, e se não, por força a tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Então, os filhos de Eli, eles não respeitavam o sacerdote, né? O Senhor, que era referência máxima naquela época. E isso não era bom. O ministério de Samuel. Porém, Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda jovem, vestido com um éfode de linho, e sua mãe lhe fazia uma túnica pequena e, de ano em ano, lhe a trazia para quando com seu marido subia a sacrificar o sacrifício anual. Ela via o filho uma vez ao ano. E Eli abençoava a Eucana e sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente desta mulher, pela petição que fez ao Senhor, e voltavam para o seu lugar. Eli, que quando via Ana orando, pensava que ela estava embriagada, agora sabia por que Ana orava e chorava tanto. Visitou, pois, o Senhor a Ana e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante o Senhor. Então, Ana ainda teve 3 filhos e 2 filhas. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres, que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Eu vou ler de novo esse parágrafo, versículo 22. Era, porém, Eli, já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Ou seja, a porta da congregação, naquela época, parecia mais um prostíbulo. Poucas pessoas respeitavam o Senhor. Uma vida repleta de atividade não substituiu uma vida de santidade. Jo en le aveli.
Continuando aqui no versículo 2, no versículo 1, o louvor de Ana é um hino poético, a mesma forma de poesia hebraica usada nos Salmos. Suas palavras nasceram de um relacionamento íntimo com Deus, desenvolvido em meio à provação e de uma declaração do caráter e da operação de Deus. Guiada pelo Espírito de Deus, Ana fala profeticamente sobre o futuro rei que o Senhor dará a seu povo. Convém observar que as palavras de Ana ecoam no louvor de Maria, a mãe de Jesus. Olha que coisa linda! Ana já previa o louvor de Maria, a mãe de Jesus, em seu Magnífica. Hino de Zacarias, pai de João Batista. Em seu louvor, Ana fala não apenas de pessoa de Deus, mas também daquilo que o Senhor fez por ela. Ana regozija-se dizendo: o meu poder está exaltado, pois o Senhor a fortaleceu para ter um filho. No versículo 2, ao declarar a santidade singular de Deus, Ana usa a imagem da rocha para destacar a força e estabilidade de Deus como refúgio. Dá testemunho alegre da intervenção poderosa de Deus em sua vida pessoal, usando termos enérgicos para expressar seu livramento e salvação. A luz do caráter de Deus adverte a todos, e inclusive Penina, sobre a insensatez de ser arrogante. Deus conhece nosso orgulho e o avaliará de acordo com seus padrões. O Senhor também trovejará contra todos os seus opositores. No versículo 4 a 8, a soberania de Deus é enfatizada numa série de contrapontos nítidos. Os fortes são quebrados, enquanto os fracos são fortalecidos. Se você está na pior, está numa situação difícil, seja ela qual for, se apegue a Deus, ao Divino Espírito Santo de Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele te livrará. Eu sou prova viva disso, que Deus já me tirou do fundo do poço. É como se Deus me levantasse e me colocasse de pé e falasse: você vai ficar de pé. Mas que eu já estive no fundo do poço, muitas vezes eu já estive. Esta sessão de contraste culmina com a declaração de poder de Deus sobre a vida e a morte. Ana mostra que um Deus soberano pode mudar radicalmente as circunstâncias humanas, como fez em seu caso. A providência de Deus. No versículo 8, a expressão alicerces da terra retrata a estabilidade e firmeza da criação de Deus sob seu controle soberano, além de manter a criação. Deus protege e sustenta os justos. Seja justo e Deus vai estar do seu lado. No versículo 10, mesmo antes da instituição da monarquia, Ana fala profeticamente do rei que estava para vir a Israel, cujo reino culminaria com o Messias. Ou seja, este reino seria seguido pelo Messias.
No versículo 14, Deus havia determinado que certas porções das ofertas sacrificais deviam ser entregues ao sacerdote depois da gordura ser queimada no altar. Mas os filhos de Eli, Hofni e Finéias, tomavam para si porções indevidas, mesmo antes do Senhor receber a parte dele, tratando a oferta ao Senhor com desdém e, pior ainda, levando o povo de Deus a pecar. No versículo 19, à medida que crescia, Samuel ministrava perante o Senhor sob a supervisão de Eli, participando das tarefas realizadas pelos sacerdotes no culto a Deus. Usava um éfode de linho branco, uma túnica curta, sem mangas e amarrada com um cinto, uma vez por ano, quando a mãe de Samuel ia adorar em Siló, levava consigo uma túnica nova, feita à mão, sem os ornamentos simbólicos da vestimenta oficial, maternidade. É possível que o presente anual de Ana ao seu filho servisse de lembrança visível da consagração do menino por toda a vida ao serviço do Senhor. E também por estar ali mostrando a seu filho que ela não o esqueceu e que ela continuava o amando. No versículo 22, apesar dos israelitas terem conquistado a terra prometida, não cumpriram a ordem do Senhor de expulsar os cananeus, cuja influência permeou Israel, especialmente no âmbito religioso. A prostituição cultural praticada pelos cananeus pode ter influenciado os filhos imorais de Eli, que se deitavam com mulheres que serviam à porta da tenda da consagração. Olha que falta de respeito. Esse tipo de comportamento era especificamente proibido ao povo de Deus. Hofni e Finéias estavam pecando contra o Senhor. A repreensão branda de Eli não exerceu nenhum efeito sobre seus filhos perversos que não tinham reverência a Deus nem respeito por seu pai. A família, né? Não respeitava a família, não respeitava a Deus e vice-versa. Uma presença que desobedece às autoridades não se desenvolve adequadamente. Hofni e Finéias, filhos de Eli, haviam colocado o próprio ego no lugar de Deus como autoridade suprema em sua vida. Filhos, o castigo mais severo para o descaso com o sacerdócio, bem como pela rebeldia constante e explícita contra os pais, era a morte. Queridos irmãos, eu vou parar por aqui e retornamos amanhã às 20 horas para continuarmos o capítulo 2 de Samuel 1. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus e quem crê diga amém, graças a Deus.